Livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Todos nós, é bem provável que já decoramos nesses versículos, né? Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Samuel nos chama muita atenção, irmãos, pelo contexto da história, porque muito do que é lido nesta passagem se aplica nos dias de hoje. Muito do que é lido nesta passagem vemos acontecer em relances no dia de hoje, e nos traz histórias completas, ricas em detalhes, porque fala de um conteúdo espiritual, fala de um conteúdo político, fala de um conteúdo de liderança, de responsabilidades, fala de pessoas jovens, de pessoas adolescentes, mas também, irmão Nélio, fala de pessoas adultas, fala de pessoas que têm experiências na casa de Deus, no templo do Senhor, e fala também de pessoas que não têm experiência, que estão adquirindo experiência, fala de obediência, mas fala também de rebeldia. Então, é uma história muito completa, rica em detalhes, porque o nosso Deus, Ele é completo, Ele é rico em detalhes. Agora, nesta noite, antes de trazer à tona o conteúdo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero dizer para você que adentrou aqui nesta noite, eu quero dizer para você que tirou 2 horas do seu tempo neste dia de hoje, para ouvir a palavra do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor está no controle da tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está no controle da tua casa. Eu quero te dizer que o Senhor está no controle da tua família. Eu quero te dizer que esse deserto que talvez você tenha passado, pode ser que ele seja propósito do Senhor na sua vida para algo maior. E nesta noite eu quero te convidar a sair daqui não da mesma maneira que entrou. Eu quero te convidar a sair daqui transformado pelo poder da palavra. Eu quero te convidar a sair daqui transformado pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus que tem sido apregoada neste lugar. Glória a Deus. E eu quero te perguntar, como está o seu coração? Você preparou o seu coração para chegar aqui e ouvir a palavra de Deus nesta noite? Como que foi preparada a terra em que vai ser plantada a semente de Deus que será semeada nesta noite? Você trouxe o azeite contigo? Ou será que viemos para a casa do Senhor esperando do pregador? Aleluias. Porque o que me chama a atenção nessa palavra, irmãos, é o fato de... O que mais me chamou a atenção, irmão Antoniel, pastor, quando eu estava lendo, e que me deixou curioso é o fato: e antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, numa história tão rica em detalhes, talvez 1 hora, 2 horas seja pouco para a gente falar de tanta coisa. Não que a gente tenha tanta experiência, na verdade as caminhadas da gente até batem uma na outra. Mas a verdade é que tantos detalhes, irmãos, é caro. E aí, como é que está o seu coração? Você veio preparado ou veio esperando o irmão Carlos Eduardo? Aleluia! Sabe por quê? Eu estava meditando ali, Deus falou comigo quando eu sentei naquele banco, eu estava pensando: Senhor, eu falo desta palavra que eu vou dizer agora ou não falo? Mas aí eu fiquei meditando naquilo, porque talvez achem que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Como é que está o seu coração? E o irmão Nélio falou aqui nesta noite, era Deus confirmando no meu coração. Como é que está o seu coração? É no coração que nós temos que colocar as coisas de Deus? É no coração que devemos guardar? É no coração que devemos compreender?
E aí, quando eu lembro do livro de Mateus, no capítulo 3, Mateus está descrevendo que Jesus Cristo está sentado num barco, ensinando a multidão numa praia, e ele está pregando a palavra do semeador. E a palavra do semeador fala do semeador que estava semeando, caiu semente no caminho, caiu semente no pedregulho, caiu semente nos abrolhos e caiu semente numa terra fértil. E essa terra é o seu coração. E a semente é a palavra de Deus, e ele vai explicar para os seus discípulos. Então a semente que caiu e foi pisada e foi comida pelas aves representa o coração que recebeu a palavra, mas que deixou Satanás roubar. A semente que caiu no pedregulho significa o coração que recebeu, até cresceu a muda, mas não tinha profundidade, não tinha raiz, e quando o sol veio, roubou tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi falado. É o mesmo que eu estar no culto e não prestar atenção, e quando eu chegar em casa, a televisão rouba aquilo que Deus pregou, o celular rouba aquilo que Deus anunciou, o TikTok, o WhatsApp, o Facebook rouba. A palavra que caiu nos abrolhos, nos espinhos, significa aquele coração que recebeu com alegria. E aí até germinou uma muda forte, ela está ali, está crescendo, mas não é possível dar fruto, porque as adversidades da vida, as lutas, as calúnias, a coluna que diz que você não é crente, que você não vai conseguir, que você é uma terra infértil, que daí não vai sair nada, impede você de crescer na presença do Senhor, então você não dá fruto. Mas a palavra que caiu em terra boa, que é o seu coração, esta produziu de Jesus Cristo, esta produziu 30, 60 e até 100 por um. É por isso que eu estou te perguntando esta noite, como que você preparou o seu coração? Como que está o seu coração? Porque eu já passo para a palavra de Samuel, mas eu não posso deixar de falar do coração, porque é interessante nesta noite. E quando eu começo a ler a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 11 e 12, eu estou vendo um ser que desceu do céu, um anjo, para entregar a Daniel algo. E é um anjo que vem numa batalha espiritual de 1 dia. E ele chama Daniel de um homem muito desejado. Desejado aonde? Desejado no céu. Como o pastor Pedro falou aqui nesta noite, um dia nós vamos morar lá em cima. O fato é que tem pessoas lá em cima, existem seres lá em cima que estão esperando por mim e estão esperando por você. O fato é que aquele anjo anuncia algo profundo para Daniel, em poucas palavras, um homem muito desejado, desejado aonde? No céu, porque Daniel, mesmo vindo na Babilônia, ele tinha uma procedência que era desejada, agradável, de estar lá em cima. As pessoas que estavam lá em cima esperavam por ele. E agora, mais importante, e o anjo fala para ele, não tema, porque desde o dia em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar perante o Senhor teu Deus, são ouvidas todas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então eu entendo que é desde o dia que eu coloco no coração a compreender o que é de Deus, a compreender que é Deus, como Deus age, como Deus faz, é que Deus vai ser a ouvir. E aí quando eu volto para agora, eu volto para o livro de Samuel, e o que me chama a atenção é antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E quando eu vou pesquisar o que é a lâmpada de Deus, tem a ver com o candelabro, tem a ver com o menorá, candelabro, menorá, castiçal, que era feito de ouro puro e que muitas das vezes tinha 7 braços, e a lâmpada ficava acesa ali, e era feito de ouro puro, porque era uma ordenança de Deus. Porque é uma coisa de Deus, uma coisa que simboliza Deus, que simboliza Jesus Cristo, que simboliza a presença de Deus. Porque quando se trata de ouro em questão do tempo, são coisas espirituais. É coisa de Deus. Quando é coisa de homem, se trata da madeira de acácia, que é uma madeira que não se corrompe fácil, que não se destrói fácil, nem a ferrugem, nem a praga come, nem a água destrói tão fácil. Mas quando se trata de ouro puro, como Deus mandou Moisés fazer, aí eu volto lá para o livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo, na verdade é Êxodo, no capítulo 27, versículo 20 e 21. Aí Deus está ordenando a Moisés, olha Moisés, você vai dizer para o povo que traga azeite puro de oliva, o melhor azeite, depois de ter construído este candelabro, este castiçal, você vai ordenar ao povo que traga o azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus.
para que as lâmpadas se mantenham acesas o tempo todo, dia e noite. Então era uma ordenança de Deus, que aquela lâmpada que estava no templo, quando Samuel já estava deitado, era uma ordenança de Deus que aquela lâmpada ela jamais deveria se apagar. Ela tinha que ser acesa constantemente. E quem tinha a obrigação de manter acesa eram os sacerdotes. Então a obrigação de manter a lâmpada acesa, a obrigação de manter a chama, de cuidar do que é de Deus, é do sacerdote, é do pastor, é daquele que está na frente, é do diácono. Mas a obrigação de trazer o azeite, o melhor azeite, o azeite puro é da igreja, é minha e é sua. Então a obrigação do sacerdote é cuidar, mas a minha e a sua obrigação é trazer azeite, e azeite de qualidade, azeite puro, azeite virgem, porque representa o Espírito Santo de Deus que está em mim e você. Então quando eu e você saímos de casa e trazemos o Espírito Santo já dentro de nós, não é a presença do pastor, não é a presença do pregador, não é o irmão que canta bonito, não é o irmão que prega bonito, mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que vai manter essa chama acesa. Aleluia. E aí a palavra continua dizendo que antes que essa lâmpada se apagasse, Deus chama Samuel. Mas como já foi dito nesta noite, Samuel ainda é muito criança. Samuel ainda é muito pequeno e Deus ainda não tinha falado com ele. E quando nós começamos a observar desde o capítulo 1, pelo menos até o capítulo 3, nós estamos vendo que o menino Samuel está crescendo diante do sacerdote, vestido com um éfode de linho, ou seja, mantendo a tradição, vestido direito, aprendendo e seguindo tudo que era necessário para se trabalhar dentro da casa de Deus, para ser um sacerdote, talvez para servir com dignidade. E o menino, este menino é pequeno, é novinho, talvez tem 12 anos, mas é um menino que decidiu no seu coração a respeitar Eli, a compreender Eli, a aprender com Eli. Ainda que criança via algo acontecendo, mas ele decide que ele vai aprender. Ele decide que ele vai obedecer longe da sua mãe, longe do seu pai. É porque é um menino que vem de Deus. É um menino que nasceu de uma terra que não era fértil. É um menino que foi programado, projetado por Deus. Aleluia! Agora presta atenção. O contexto dessa história diz que é pelo menos no século X, no final do século X a.C. É um período de transição. É um período em que o povo de Deus vai transidir daqui a uns anos. Vai sair de um governo que é um governo teocrático, aonde é um sacerdote, é um líder, é um juiz que governa e toma as decisões na vida do povo. Tanto as decisões do cotidiano, do dia a dia, quanto as decisões espirituais. Era o sacerdote que governava, era o sacerdote que era o rei. Teocracia, política. E mais à frente vai passar a ser um governo monárquico, aonde é um rei que vai governar, aonde é um rei que vai tomar certas decisões. Porém, existe uma lâmpada aí que está acesa, que veio de cima. Existe uma lâmpada que está iluminando para que esse período de transição ocorra tudo bem. E eu vejo destaque na vida do menino Samuel, porque ele se torna homem, e é ele quem vai conduzir o primeiro rei. É ele quem vai aconselhar o primeiro rei Saul. É ele quem vai aconselhar o rei que é segundo o coração de Deus, que é Davi. E para fazer isso só pode ser uma pessoa vinda de Deus. Porque quando eu olho para o contexto da história, eu estou vendo a história de famílias, pelo menos 2 famílias. Eu estou vendo algo que tem a ver com o povo, com a igreja, com a congregação. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que existia um homem por nome Eli, e este homem era sacerdote lá em Siló, no templo de Deus. E é revelado nesses primeiros capítulos que Deus se manifesta na casa de Eli.
Ele vai lá na casa de Eli e fala com o pai de Eli, na família de Eli: olha, eu estou escolhendo a sua casa, para que os varões da sua casa sirvam diante de mim, para que queime a gordura do incenso, para que tome conta da lamparina e não deixe o fogo de Deus se apagar no altar. Eu estou escolhendo a sua casa para manter a lâmpada de Deus acesa no templo. E assim acontece comigo, com você. O Senhor faz promessa na minha e na sua vida. O Senhor faz promessa na minha e na sua casa. Só que a Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, o sacerdote ele se torna sacerdote. Ele começa a governar o povo ali na função de sacerdote. E ele toma decisões que são boas. Mas num determinado período da história, a família de Eli intervém no seu ministério. E os filhos de Eli, que era para ter sido corrigido com vara, como foi falado nesta noite, e os filhos de Eli, que era para ter sido corrigido, chamado a atenção, andar na linha, não andam. Porque era a função de Eli cobrar dos seus filhos. Então o ministério de Eli começa a cair quando ele não cobra dos seus filhos. Eli não é reprovado por causa da ação dos seus filhos, porque o que eu tenho a ver com o que o meu filho faz? Mas Deus rejeita Eli por passar a mão. E a Bíblia vai dizer que esses dois homens, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, também estão dentro da casa de Deus, estão até ministrando alguma coisa, mas não conhecem o Senhor, não tem intimidade, não conhece Deus, não tem sabedoria e não está nem aí. É muito grande o pecado desses homens, a ponto de afetar a congregação. Porque quando a congregação olha para o líder e não vê exemplo, não vê disciplina, o povo começa a esfriar. O pecado desses homens é tão grande que a Bíblia vai dizer que eles chegam a levar mulheres para dentro do templo do Senhor. E Eli só é rejeitado porque passou a mão, não corrigiu. Ainda que uma certa feita ele disse: olha, os seus pecados são muito grandes, eu ouço o que o povo fala de vocês. Porque ele já está velho, irmão Antônio, ele está com mais ou menos uns 89 anos. E ele não tem mais força física para dominar aquilo que era para ter sido dominado mais cedo. Mas os filhos deles, ao contrário de Samuel, é rebelde, não respeita, são filhos de Belial, são filhos do demônio, faz o que o demônio gosta, faz o que o capeta gosta, faz aquilo que odeia a Deus, faz aquilo que é abominação aos olhos do Senhor. E o Senhor colocou no coração: eu vou matar esses homens. Porque com Deus a coisa é séria. E aí Deus vai manifestar na casa de Eli de novo: olha, é bem verdade, Eli, que eu falei que os homens, que os varões da sua casa iam andar diante de mim, ia cuidar da lâmpada do Senhor, ia queimar a gordura, ia sacrificar. Mas diante do que está acontecendo, eu estou cortando o teu braço. Não vai ter mais homem na tua casa. Os homens da tua casa não vai mais chegar à idade velha. Porque Deus é assim, irmão, quando Ele te promete uma coisa, Ele só é obrigado a cumprir se você andar naquele caminho. Aí eu lembro do profeta Jeremias, capítulo 18. Após Deus falar do vaso, lá está escrito assim: olha, se eu falar com o povo, que eu vou acabar com aquele povo, que eu vou enviar praga, que eu vou destruir aquela nação, mas se aquela nação se arrepender dos erros que cometeu, eu vou arrepender também do que eu prometi fazer contra eles. Mas se eu também falar com uma nação, ou com um povo, ou com uma pessoa, pode ser interpretado assim: que vou abençoar, que vou fazer crescer, que vou fazer prosperar, mas não andar diante de mim, eu também não tenho compromisso. E é isso que aconteceu na casa de Eli. Agora o interessante é que Deus, olhando para isso tudo, e o povo, a congregação, vendo os pecados dos filhos de Eli, o povo começa a desanimar, o povo está frio, o povo já não traz mais aquele azeite gostoso, já não dá mais aquele glória, já não tem mais aquela vontade de subir a Siló. O povo está desanimado, o povo está preocupado. O que vai ser depois que o sacerdote Eli morrer? O que vai acontecer depois que Deus chamar Eli? Será que é Ofni e Finéias que vai ficar? Será que vai acabar o sacerdócio? E Deus tem uma situação agora que Ele precisa resolver, irmão Nélio.
E Deus podia instalar o dele e resolver, mas ele resolve da maneira dele. Então aquieta o seu coração, que ele está no controle de tudo. Então aquieta o seu coração, não preocupe o que vai suceder depois disso aqui, porque o negócio é agora, depois é com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías, no capítulo 58, eis que os meus planos são mais altos que os seus planos, os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Os meus caminhos, que sou Deus, não é os seus caminhos, que é gente, que é igreja. O meu caminho, que sou Deus, não é o caminho do pastor, não é o projeto do pastor, não é o projeto da igreja, não é o projeto do Carlos Eduardo. É mais alto ainda, contempla mais ainda, vai mais além. Então Deus, ele tem alguma coisa para resolver. Mas em se falando de azeite, em se falando de família, em se falando de pessoas, aí nessa história há uma mulher depressiva, aí nessa história há uma mulher que geme e chora todos os anos, quem sabe todos os dias, anos após anos. E a Bíblia vai dizer que o nome dessa mulher é Ana, a mãe de Samuel. A Bíblia vai dizer que ela é esposa de um homem por nome Eucana, que é o seu marido. E a Bíblia faz questão de descrever até a linhagem de Eucana, porque é um homem que é sacerdote dentro da sua casa, é um homem que coloca a sua casa em linha para andar. Mas às vezes até o homem de Deus tem dificuldade com a sua família, porque Eucana não tem só Ana como esposa, ele tem uma também por nome Penina. E essa é filha de Belial, essa é tentada, essa é encapetada, essa faz o que o demônio gosta. Então a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo: existia um homem por nome Eucana, filho de Joraão, filho de Eliú, que por sua vez era filho de Tou, filho de Zuf, o Eufrateu, lá da montanha de Efraim. E este homem tem duas mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia deixa claro, eu chamo a atenção para este fato, que Ana não podia ter filhos, porque Deus tinha cerrado a madre dela. Aqui está uma história no mínimo interessante. Ana, ela não podia gerar, porque é Deus que não permitia, é claro, deixa claro. Por quê? Porque os planos de Deus estão acima do meu plano, do seu plano. Mas essa mulher está sofrendo, essa mulher está agoniada, essa mulher está triste, depressiva. A depressão está tomando conta dela por causa do bullying, por causa do apontamento de dedo, por causa da hipocrisia dentro da casa, dentro da família de Eucana. E todos os anos, quando Eucana sobe a Siló, Penina usa daquela reunião entre irmãos, entre família, num lugar que era para adorar o Senhor, num lugar que era para sacrificar o Senhor, num lugar que era para dar glória diante de Deus. Tem pessoa apontando o dedo, tem pessoa dizendo: não vai frutificar, não vai crescer, esse ministério não vai dar nada. Eu quero ver até onde vai. E o fato que hoje não é diferente, existem pessoas assim dentro da casa dele. Mas me chama a atenção de Ana, porque Ana tem um negócio. Ela colocou no seu coração que não vai falar nada com ele. Ana colocou no seu coração que não vai falar nada com Eucana. Ana colocou no seu coração que não vai revidar Penina, por quanto Penina fazia ela chorar. A Bíblia diz que ela irritava Penina, irritava Ana constantemente, só para embravecer ela, porque não podia ter filhos. E Ana, ela tinha um desejo no seu coração. Ana tem um negócio na vida dela que o esposo não pode satisfazer. Porque Eucana, ele está percebendo o problema. Numa certa feita ele até fala: Ana, por que tu chora tanto? Por que você não come, mulher? Toda vez que vem aqui você só chora. Eu estou vendo a sua situação, não é bom você ficar assim não. Mas as palavras de Ana de Eucana não pode consolar Ana. E ele fala: olha, está registrado, olha, Eucana dava porções a seus filhos e filhas, que era de Penina, e dava porção a Penina, mas para Ana dá uma porção dobrada, mas não resolve, porque o negócio de Ana é espiritual, o negócio de Ana é interno, o negócio de Ana é Deus que está tratando, o negócio de Ana é Deus que está permitindo, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, para mostrar que está no controle.
Aí Ana coloca no seu coração, ela assim, o negócio é o seguinte, eu vou orar. E ela vai para dentro do templo naquele ano. E ela começa a chorar, 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 assim como o pastor Pedro disse aqui hoje. Coisa gostosa é chorar na presença do Senhor. Coisa gostosa é falar, Senhor, eu sou pequeno, eu sou dependente. Não olha para o meu erro, mas atende a minha necessidade. E aí o Espírito Santo, o azeite invade, porque naquele dia Ana decidiu levar azeite para Siló. Ana decidiu levar azeite para o templo. Ana decidiu orar com amargura de alma, com o coração contrito. E Ana nem fala, os lábios dela estão talvez assim, eu imagino que seja assim. Quem aqui já chorou tanto que o queixo chega a bater? E aí Eli, que já está um pouco cego, Eli que já está rejeitado, que não está entendendo muito do espiritual e não está enxergando muito o físico, ele fala, mulher, por que você está assim? Aparta de ti esse vinho, deixa de ficar embriagada. Aí Ana fala assim, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atormentada que sofre bullying, que sofre apontamento. Mas hoje eu decidi que os abrolhos que me sufocam não vai impedir a minha planta de crescer. Hoje eu decidi que a semente que foi plantada é diferente. E eu estou falando da amargura do meu coração. Eu estou derramando diante do Senhor. Eu não quero saber se tem penina lá fora. Eu não quero saber se tem Ofne e Finéia aqui dentro. Eu não quero orar para o problema de Ofne e Finéias. Eu quero falar com meu Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Quer receber alguma coisa de Deus? Deixa a palavra entrar no seu coração. Quer receber a bênção do Senhor? Quer que o anjo atravesse a esfera espiritual para te entregar? Deixa o seu coração compreender as coisas de Deus. Humilha igual a Ana humilhou. Ela estava humilhando diante de quem pode responder. Ela não está olhando para o problema do templo, não. Ela não está olhando para o problema do altar de Siló, não. Ela está olhando para si. Ela está falando, meu negócio é com Deus. Ei, calabandaço, calabaço, e aí quando o meu e o seu plano, quando o meu e o seu desejo está alinhado com a necessidade que Deus precisa, é bomba. Você está entendendo aí quando você vai ser respondido? Você está entendendo quando você vai sair desse deserto? Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Quando a congregação entender que eu sou o Deus que faço gerar numa terra infértil, eu vou fazer acontecer na sua vida. Tem crente que está vivendo sequidão, tem crente que tem sonho, que tem desejo, que precisa ser realizado, porque o ser humano é assim. É como a necessidade de Ana. Ana precisava realizar algo que o seu esposo não podia dar. Ana precisava se realizar como mulher. Ela precisava de um filho homem. Essa é a realização de Ana. E não é diferente comigo que sou homem. Não é diferente com você que é menino, que é criança. Às vezes nós nascemos com desejo porque Deus colocou isso em nós. E nós temos sonhos. E nós temos o intuito de correr atrás desse sonho. Mas quando esse sonho não vem, quando não chega, passa ano após ano, nós começa a sofrer, nós começa a duvidar, nós para de trazer azeite para a casa do Senhor. Quando nós começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer, nós começa a olhar para o problema do altar e para a vida dos companheiros. Todo homem tem um desejo, tem uma necessidade de se realizar, de conquistar algo. Mas muitas das vezes o seu algo está distante do sonho do Senhor. Muitas das vezes o seu algo está distante daquilo que Deus quer. Mas quando o seu pedido, quando o seu desejo está alinhado com o que Deus precisa, porque Deus precisa de um sacerdote novo, Deus precisa de alguém novo que vai manter a lâmpada acesa, aí é bomba. Comece a alinhar o seu desejo com o desejo de Deus.
Não deixa a chama do Espírito Santo apagar de você por causa de coisas mínimas, não. Não deixa a chama do Espírito Santo, não deixa esse azeite novo da oliveira apagar dentro de você por causa do altar, por causa do irmão da direita, da esquerda, por causa dos seus filhos. Não deixa apagar por causa de lá fora. Não deixe esse azeite acabar não, porque você é sacerdote da sua vida, você é sacerdote da sua casa, e é você que é responsável trazer azeite, é você que é responsável de andar diante de Deus. Aí quando isso acontecer, Deus vai realizar, porque você lembra que eu falei lá atrás que foi Deus que permitiu o útero dela ser estéril. Então talvez tenha alguém apontando o dedo para você, mas não sabe que o que você está passando é permissão de Deus para você crescer lá na frente. Porque Deus vai tirar da onde não é para colocar onde precisa. A linhagem de Eucana é descrita porque ele não é da linhagem de sacerdote, ele é da linhagem de levita. E nem todo levita é sacerdote, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Então, pelos parâmetros humanos, Samuel não teria condição de ser sacerdote. Para os parâmetros de Ana, um ventre infértil, ela não tinha condição de ter um filho. Mas para o Deus que tudo pode, que está no controle de tudo, da minha e da sua vida, que conhece o futuro, Ele faz mudar. Ele muda, Ele transforma, Ele opera. Deixa Deus operar na sua vida hoje. Deixa Deus entrar na sua casa hoje. Deixa Deus mudar a história hoje. Deixa a semente nascer nesse solo fértil hoje. Labandaço e calabaço e te canto. Ah, se todo mundo entendesse, compreendesse e humilhasse diante do Senhor, a história seria diferente, a vida seria diferente. Ah, se todo mundo entendesse que é sacerdote dentro da sua casa. Ah, se todo mundo entendesse que você não tem que olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus providenciou uma lamparina que jamais vai apagar. Deus providenciou um sacerdote e rei que é eterno, que é Jesus Cristo. Deus providenciou esse sacerdote para mim, para você, para nos conduzir, para nos orientar, para ser juiz, para ser advogado, para ser cuidador, para ser intercessor. Mas é necessário ter lamparina acesa, é necessário estar cheio de azeite, é necessário não deixar a lâmpada se apagar. Porque quando Ana orava, ela nem falava, ela só chorava e a lágrima escorria. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é especialista em recolher lágrimas. E Deus está recolhendo a lágrima de crente aqui nessa noite. A congregação está pensando o que vai ser depois de Eli. Como que Deus vai nos guiar depois de Eli? E Deus já tem um plano elaborado, executado, e que está colocando em prática, porque os planos dele são mais altos do que os nossos planos, os pensamentos dele mais altos que o meu e que o seu. Deixa eu te falar, não preocupa não com o dia de amanhã não, porque Deus sempre vai providenciar alguma coisa. E antes que a lâmpada se apague, Antonielli, Ele vai chamar alguém. Não preocupa com amanhã não, que é Ele que coloca, faz a sua parte. Antes que a lâmpada se apaga, Ele vai levantar um. Antes que a lâmpada se apaga, Ele vai suscitar um. Antes que a lâmpada se apaga, Ele vai conversar com um. Não interessa se é pequeno ou grande, não interessa, porque Samuel ainda era menino. Mas quando chegar a hora, seja menino, seja velho, seja criança, tenha 15 anos ou tenha 30, 50 anos, Deus vai fazer acontecer.
O fato é o seguinte, que se você deixar a sua lamparina apagar, Deus não vai parar com o ministério não. Porque antes da lamparina apagar, Ele mesmo providencia um. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Aí Samuel, ele está fazendo tudo direitinho, durante o tempo que ele ficou ali. Mas ainda não tinha ouvido a voz de Deus, porque Deus já tinha parado de manifestar, já não falava com Eli. Ofni e Finés não precisa nem tocar. A congregação também estava esfriando, não trazendo azeite mais. Mas Deus está projetando um no ventre, numa terra que era infértil. Deus está preparando um que ainda é pequeno. Deus está preparando um que decidiu no seu coração obedecer, que decidiu aprender com Eli, ainda que Eli não estava 100%, ele está obedecendo. Não, meu Senhor, como é, meu Senhor? E Eli está ensinando, porque Eli sabe o caminho certo. Aí quando eu e você resolve obedecer como Samuel, porque assim, tem muito crente que quer ser usado, quer ouvir a voz de Deus, quer que abra a boca e a igreja enche de fogo, de língua estranha, quer que fale e a profecia acontece logo, quer ser sacerdote, quer estar na frente, quer sentar na cadeira, mas não quer obedecer, não quer passar pelo caminho, não quer vestir a túnica que Samuel vestiu, não quer esperar o tempo que Samuel esperou. Tem gente que quer abrir a boca e encher a igreja de profecia, mas ainda não está no tempo, não está alinhado. Mas Samuel não, Samuel está crescendo ali. Samuel é obediente. Samuel não é aquele menino pirracento que falou: mãe, eu quero voltar para casa com você. E tem gente que não larga pirraça, chega nos 30, nos 50 anos, ainda está aquele menino catarrento, pirracento, Felipe. Não espera. Samuel não, ele está ali, Eli. E aí, oh meu Deus. É verdade, irmão, é verdade. Tem muito crente menino, o cara, um irmão fala assim: fulano lá falou de mim, meu Deus do céu, eu não volto mais. O culto está apertado, não deu para ganhar a oportunidade. Não, eu não vou mais não, porque lá eu não vou crescer. Quem faz você crescer é Deus. Você só tem que vestir a túnica que sua mãe preparou para você. Você só tem que seguir o caminho que o seu pai te ensinou. Você tem que estar só ali. Você só tem que estar no templo servindo. Alabandaço e calabaço e tecã. Aí nós estamos uma geração cheia de crente Nutella, ai, 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 dodói. Samuel foi desmamado e ele entendeu que já era desmamado, ele entendeu que ele tinha que largar da mãe dele, e agora é que ele tinha que, o negócio dele é com Eli. Independente da situação de Eli, o negócio dele é servir. E ele entendeu isso. Você vai ver que Deus resolve falar com ele ainda muito menino. Aí Deus revela tudo para ele. Quando, Felipe, eu estou alinhado, quando eu estou na presença, quando eu estou fazendo o que tem que fazer, aí você não precisa nem buscar, é Deus que vem até você. Samuel, quando você decidir no seu coração que vai compreender, que vai humilhar diante daquele que tudo pode, Ele vai falar contigo, de madrugada, de dia, de noite, no carro, na escola, na estrada, no trabalho. Ele vai te chamar pelo seu nome, porque Ele te conhece. Você só tem que manter a chama do Espírito, que Paulo disse: não extingais o Espírito Santo de Deus, não deixe essa lamparina apagar. E calabante, ui, calaço, itequé.
Deus vai providenciar alguém para cuidar do povo, alguém que Deus fala, alguém que Deus revela, alguém que fala e Deus cumpre com a palavra, porque Ele decidiu no seu coração. Você vai ver lá no capítulo 1, 2 e 3, e Samuel crescia servindo diante de Deus. Está servindo no templo, está servindo, ele está aprendendo, mas ele está diante de Deus, e Deus que tudo vê, a lamparina, o candelabro, o menorá, a lâmpada que representa Deus, a arca que está ali, está vendo tudo, compreendendo tudo, e te conhece pelo seu nome, e vai te chamar. E quando ele te chamar, é necessário que você fale: eis-me aqui. Samuel nem sabia da primeira vez se era Deus ou se era Eli, mas ele falou: eis-me aqui. Seja Deus ou seja o pastor, eu estou pronto para atender. Tem gente que fala assim: eu não vou fazer isso não, pastor. Não, eis-me aqui. E aí Deus vai chamar. Na quarta vez, é o Eli que ensinou, fala assim, olha. É o Eli, porque o caso de Eli, quem vai tratar é Deus. Não é Samuel, não é Ana, não é Eucana, não é a congregação, é Deus. O negócio é obedecer. Aí na quarta vez, na terceira vez que ele foi lá, ele falou assim: o negócio é o seguinte, quem está te chamando é Deus. Quando ele te chamar, você fala assim: olha, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli que ensinou. Ele está todo errado, mas está ensinando o que é certo. Ele vai pagar pelo dele, mas ele está ensinando a andar no caminho certo. O negócio dele é com Deus, mas ele está orientando. Teve coisa que fugiu do controle dele, mas ele está orientando. Aí deixa eu te falar um negócio, estou terminando já. Quando Samuel fala: eis-me aqui, o Senhor revela tudo. E o menino ficou até com medo de chegar perante Eli. Ficou com medo de relatar, porque tem vezes que Deus coloca uma pessoa despida diante da gente, que a gente chega até a assustar. Já aconteceu comigo. Deus já me deu revelação de pessoas. Não estou falando isso para me engrandecer não, mas Deus já me deu revelação de pessoas que você pensa: será que é Deus ou será que é eu? E Deus... Mas Deus sabia com quem que ele estava falando. Deus sabia. Deus só conta coisa para quem é obediente. Deus só revela para quem consegue guardar, para quem consegue orar, para quem consegue interceder, para quem vai continuar obedecendo. É por isso que ele revelou para Samuel. Aí deixa eu te falar, o povo está preocupado, mas Deus está suscitando um. Deus está levantando Samuel. O que eu tenho para você falar para você nesta noite: talvez você entrou aqui achando que o seu sonho vai se extinguir. Talvez você entrou aqui dependente de ser realizado como Ana. Talvez você entrou aqui pensando até em parar de existir. A sua lâmpada está se apagando. Só que Deus revelava no meu coração quando eu estava buscando, e falava comigo: fala para a igreja que antes dessa lâmpada se apagar, eu vou falar com o meu filho. Fala com a minha igreja que antes dessa lâmpada se apagar, eu vou falar com ele. A situação dele não vai ficar assim não. Antes da lâmpada de Deus se apagar, eu vou chamar pelo teu nome. Eu vou te chamar Samuel, porque você tem aplicado, você tem andado diante conforme é necessário. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chama Samuel. E antes desse sonho seu se apagar, talvez você entrou aqui achando que não tem mais jeito para a sua vida. Antes de apagar, antes do seu sonho ser destruído, Deus não vai permitir. Ele vai suscitar alguém que vai te dar a mão, que vai te estender, vai te levantar. Talvez para você estar tudo apagando, vai tudo ficar escuro.
O pessoal achava que não ia ter mais ninguém para continuar acendendo as lamparinas, mas Deus estava suscitando Samuel, Deus estava levantando Samuel. Talvez você está pensando que você vai perecer, que você vai andar na escuridão, mas Deus está dizendo: antes dessa lâmpada se apagar, eu vou falar contigo. E aí Samuel cresceu diante do Senhor. E aí Deus provou que Ele está no controle de tudo, da minha e da sua vida. Aí Deus provou que ainda que alguém no templo se corrompa, Ele pode levantar alguém que não é corrompido. E aí Deus provou mais uma vez que num ventre estéril, que numa terra estéril, que numa casa que acha que não tem jeito, que não vai nascer mais nada, Ele faz suscitar, Ele faz nascer Samuel. Ele gera no ventre infértil, Ele gera onde não pode gerar, Ele chama quem Ele quer chamar. Deus chamou Maria e gerou no ventre de Maria sem a necessidade de um homem. Deus chamou a mãe do profeta João e gerou no ventre dela que era estéril. Deus gerou no ventre de Sara que era estéril, e Deus gerou no ventre de Ana que era estéril, e gerou alguém de autoridade, gerou alguém de compromisso, gerou alguém que está como diante dele. Aleluia! Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Quem entendeu o que Deus está falando nesta noite, dá um glória. Aleluia! Eu vou orar, irmãos, mas não vou orar sozinho não. Você também vai orar. Seja você que tem uma necessidade, seja você que tem uma lâmpada se apagando. Eu não sei qual lâmpada que é essa, que talvez está para apagar. Eu não sei qual ventre que é esse, que talvez está pensando que é estéril. Eu não sei qual é a sua situação, mas seja como Ana nesta noite. Coloca a mão no seu coração, entrega como Ana entregou, e Deus vai fazer na sua vida e vai mudar a sua história. Você vai sair daqui hoje diferente, você vai sair daqui hoje renovado. Hoje você tem que sair daqui produzindo 30, 60 e 100%, porque a palavra de Deus, ela é viva, fiel e eficaz e verdadeira. Vamos fazer um clamor, nós temos 5 minutinhos. Vamos guerrear 5 minutinhos. Guerreia comigo aí, coloca a sua família. Tem muita gente necessitada. Eu peço oração pelo meu sobrinho. A minha irmã acabou de partir com ele para Valadares agora cedo, porque está ruim, foi preciso ir lá para Valadares. Mas eu creio que Deus pode mudar a história. Quando Deus assina e decreta, não tem para o inimigo não. Você pode até passar um tempo de amargura como Ana, mas vai chegar. Você que tem uma necessidade, quiser vir aqui, ó, o Pedro está aqui, o pastor Macário está aqui, tem um monte de homem de Deus aqui. Pode colocar a mão sobre a sua vida e Deus pode curar nesta noite. Você que crê, você que confia. Você que está aí parado e precisa voltar para o caminho do Senhor. Você que está aí parado olhando para o sacerdote Eli, esquecendo da chama de Deus. Você que não está participando da Santa Ceia mais e precisa renovar esse azeite, essa comunhão. Deus está aqui hoje. Talvez você parou por causa da doença, talvez você parou por causa da calúnia, talvez você está frio aí. Mas não é vergonha não. Talvez você precisa voltar para os caminhos do Senhor hoje. Talvez você precisa voltar em comunhão. Hoje é o dia que Deus está te dando. Hoje é o dia que Deus está falando. Não preocupa com o futuro não, que do futuro quem cuida é eu. Não preocupa lá na frente não, que lá na frente quem vai estar governando é eu. Na banda suíte que xarabacai. Você que necessita, você que precisa, você que tem azeite, você que precisa de um renovo com o Espírito Santo, é hoje.
Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra tem sido pregada neste lugar, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, é o Senhor quem manifesta aqui. Verdadeiramente, Senhor, é o Senhor que opera nesta igreja, independente da circunstância. Verdadeiramente, meu Deus, Tu és o Deus que está no controle. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, manifesta na Tua igreja hoje, ó Pai querido. Começa a curar nesta noite crente que entrou aqui com uma enfermidade espiritual. Deus, vai tocando aí agora. Toca nesse coração triste, toca nesse coração magoado, toca aí nesta pessoa, Pai querido, que tem se sentido ofendida. Toca aí, Pai querido, neste que está parado, neste que não tem mais força para caminhar, neste que falou, Pai querido, eu vou lá hoje, mas o Senhor tem que tocar no meu coração. Eu vou lá hoje, mas eu quero ouvir uma palavra de verdade. Meu Deus, eu tenho pregado, Senhor, e não é eu quem vai fazer, mas é o Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai querido, eu sou pequeno, eu sou humilde, ó Pai querido, mas Tu é grande. Opera hoje, Deus, opera hoje aqui, cura hoje aqui. Cura a pessoa que entrou com dor na coluna, cura a pessoa que entrou com dor no joelho, ó Pai querido. Cura aí, Pai querido, vai cicatrizando ferida aí. Entra agora, ó Pai querido, neste crente que tem chorado e está falando: Deus, eu preciso de um renovo. Deus, eu preciso andar diante do Senhor da maneira que o Espírito tem tocado. Deus vai curando agora. Deus abençoa o ministério desta igreja, abençoa esta cidade, ó Pai querido. Meu Deus e meu Pai, abençoa este irmão que adentrou aqui hoje, ó Pai querido. Abençoa esta família, cura hoje, ó Pai querido, o câncer. Eu creio que Tu cura o câncer, Deus. Eu creio, Pai querido, que Tu muda a história, porque o Senhor tem mudado a minha. Deus vai curando o câncer nesta noite. Cura o câncer agora, começa a queimar agora, Jesus. Queima agora, Senhor, queima, 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 queima agora, Jesus. Ah, meu Deus e meu Pai, vai tocando aí agora. Queima agora, Senhor, repreende aí agora o mal. Repreende agora, amarra agora, Pai querido. Esse espírito que tem entrado na família. Amarra aí agora o espírito da depressão. Amarra agora a inveja. Amarra agora a calúnia. Amarra agora a fofoca, as palavras ao contrário. Oh Deus, vai lá naquele centro de macumba agora, Jesus. Vai lá agora, aonde aqueles trabalhos têm feito, Jesus, na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, Deus, e vai desfazendo, vai desamarrando agora. Desamarra agora, Jesus. Repreende o mal agora, joga por terra agora. Liberta ministério que está travado, liberta crente que está parado, liberta crente que está necessitado. Meu Deus e meu Pai, liberta agora. Entra agora no casamento agora, Jesus. Entra na vida de filho rebelde. Entra na vida de filho rebelde, Jesus. Entra na vida de filho que não quer compromisso. Entra agora, Jesus, muda a história agora. Muda a história agora. Muda agora, Jesus, eu te peço. Meu Deus e meu Pai. Aleluia, Jesus, eu quero entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu entrego esta igreja em Tuas mãos. Eu entrego esta casa em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, meu Deus, pessoas que entraram enfermas aqui nesta noite nas Tuas mãos. Eu entrego, ó Pai querido, corações rebeldes que já ia desistir. Corações rebeldes que só apontam. Mas eu entrego também pessoas que têm gemido e chorado com o joelho no chão, ó Pai querido. Eu entrego também pessoas que têm acreditado no Evangelho e que ainda que não têm visto, têm tido uma fé de Abraão, têm tido uma fé inabalável e acredita que mesmo não vendo vai acontecer. Eu entrego, Senhor, tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia.
Quando eu cheguei, eu vi o Marcinho ali na porta, ele está aí ainda. Você está aí ainda, Marcinho? Levanta a mão para mim. Ô meu filho, eu não ia nem falar não, mas você sabe do compromisso que Deus tem contigo, homem. Você sabe que a chamada sua era quando tu era adolescente, era moço, e a chama ardia no seu coração. E Deus está dizendo, olha, aquela chama está pequenininha, mas ela não saiu daí, Márcio. E Deus está falando, meu filho, quanto livramento eu te dei. Meu filho, quantas vezes eu te carreguei no colo por este mundo, tu passou coisa que ninguém sabe. Mas Deus está dizendo, eu preservei a tua vida, porque eu ainda tenho algo contigo nesta cidade. Eu ainda tenho um ministério para você, Rabambaço e Tequé. E não é nem por força, meu irmão, e nem por violência. Mas se você sentir de Deus de voltar hoje, se você sentir de Deus desta chama crescer, porque ela não apagou de tudo, o Espírito Santo fala contigo. Ainda quando tu está naquela situação, aí Deus vai lá e ministra, e você chora, você arrepende. E você pensa, onde eu vim parar? Mas não é por força e nem por violência, é quando o Espírito Santo tocar em você, meu irmão. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu peço à igreja que ore por mim, eu sou carente das vossas orações. Lembra do Carlos Eduardo que pregou aqui hoje, que é pequeno, e que também necessita, assim como vós, que também é irmão seu em Cristo Jesus, guerreiro na luta espiritual e que passa a batalha. E que Deus vos abençoe fortemente nesta noite de hoje. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.